agora chegou o momento mais importante do nosso programa, o momento da palavra. Queria muito que você pegasse a sua Bíblia, pegasse aí a Bíblia, que possa, nesse momento, se concentrar naquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Assim como o Espírito Santo de Deus falou muito comigo na preparação dessa palavra, que também o Senhor possa falar ao seu coração, trazendo a verdade que liberta. E uma coisa, sempre que você estiver diante de alguém que está pregando a palavra, alguém que está ministrando a palavra, fique com a sua Bíblia aberta. Aqui uma dica que eu te dou. Os homens, quando pregam, e aqui eu me incluo como um deles, nós sempre colocamos a nossa impressão, o nosso ponto de vista, e nós somos pecadores, falhos. E às vezes nós falhamos numa interpretação, nós falhamos numa colocação, colocamos um pouco das nossas características na mensagem que nós pregamos. Então, sempre a mensagem que nós pregamos traz um pouquinho da nossa percepção de mundo, da nossa visão de mundo, né? Isso é muito interessante. Por isso, sempre que alguém estiver pregando a palavra, esteja com a Bíblia aberta. Se porventura alguém falar alguma coisa fora da Bíblia, você está ali preparado. Opa, não é bem assim, não é desse jeito. Então, vou pregar agora. Fica com a Bíblia aberta. Porque eu posso falhar, eu posso errar, mas a palavra de Deus não falha, não muda, é perfeita, é suficiente. Então fica com a palavra aberta e agora chegou o momento da palavra aqui no programa Palavra Viva no Ar. Ouça agora a palavra do pastor, uma mensagem que pode mudar a sua vida. E você que está nos acompanhando no YouTube, nosso canal no YouTube, Pastor Paulo Marcos, você possa se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e compartilhar essa mensagem para que outras pessoas também sejam impactadas por essa palavra. Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo 2, versículos 38 ao 47. Atos, capítulo 2, do 38 até o 47, e a palavra diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina, foca nesse versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Você que frequenta uma igreja há muito tempo ou há pouco tempo, você vê que há pessoas que sentavam do seu lado, que ficavam ali no seu lugarzinho e de repente deixaram de congregar, deixaram de fazer parte da igreja. Talvez você mesmo que esteja me acompanhando agora, você se decepcionou com alguém, se desiludiu, ou até mesmo a sua rotina hoje tão agitada, você de alguma forma considera que não é mais tão importante ou tão relevante estar congregando como igreja. E muitos, por terem se afastado do convívio da igreja, acabaram também se esfriando e também tirando da sua rotina hábitos de uma comunhão plena com Deus. Não oram mais como antes, não adoram mais como antes, não têm mais a sensibilidade que tinham como antes, porque de alguma forma se deixaram levar pelas circunstâncias, pelo momento, pelas decepções, e por isso pararam no caminho.
Eu imagino, por exemplo, a nossa igreja Palavra Viva, no final de semana passado, ela completou 17 anos de vida. 17 anos. Uma igreja maravilhosa, uma igreja que eu tenho muito prazer de fazer parte, tenho muito orgulho de pastorear. Irmãos maravilhosos, que tornam aquela congregação um lugar muito especial, um lugar maravilhoso de se estar. Eu amo meus irmãos, eu amo aquele lugar. Mas ao longo desses 17 anos, muitas pessoas que congregavam não congregam mais. Muitas pessoas que estavam conosco não estão mais. E eu te pergunto, o que faltou a essas pessoas? O que essas pessoas deixaram de fazer? O que de fato lhes faltou? Ou pode ser o seu caso. Você, de alguma forma, saiu, parou, desistiu, abandonou, se cansou. Ou quando foi saindo aos pouquinhos, quando parou para perceber, eita, tá tão longe, realmente eu não tô indo mais para a igreja, eu não acho isso mais tão importante assim. Qual é a grande questão em comum de todas essas pessoas? Faltou a todas elas a perseverança. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Olha o cenário nesse texto em Atos capítulo 2 que eu acabei de ler. Era dia de Pentecostes e ali um advento extraordinário. A descida do Espírito Santo sobre alguns irmãos que estavam reunidos ali. E ali inaugura oficialmente a Igreja de Cristo num período pós-ressurreição. Ali naquele momento surge uma igreja capacitada, empoderada, cheia do Espírito Santo de Deus para expandir, proclamar o reino, proclamar a verdade, fazer discípulos em todas as nações, desde Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Enfim, a missão era agora, através do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, proclamarem a verdade e fazerem obras ainda maiores do que o próprio Jesus, porque ele disse isso, que nós faríamos obras muito maiores das que ele fez. E aí, olha só, era período de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus tinha acabado de descer sobre os apóstolos. Na pregação de Pedro, só para você ter uma ideia, uma pregação dura, uma pregação simples, mas dura, sem rasgação, sem firula, sem muita graça, nem muita retórica ou técnica, simplesmente pregando a verdade, de confronto, uma mensagem do arrependimento. A Bíblia vai dizer que nesse discurso de Pedro, nessa pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Tu acredita nisso? 3.000 pessoas se converteram numa única pregação. O texto vai dizer, o texto que nós lemos, que havia milagres, sinais, maravilhas. E o que é interessante, a igreja crescia constantemente. Qual era o segredo dessa igreja? O que essa igreja tinha de especial? Vamos lá. Primeira coisa, a ação do Espírito Santo de Deus sobre ela. Era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Aqui nós podemos identificar dois atores principais, fundamentais para que a obra seja completa. Primeiro ator, agente nisso tudo, o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo de Deus capacita a igreja, é derramado sobre a igreja. E qual o segundo ator? Qual o segundo agente? A igreja. O que a igreja faz quando está cheia do Espírito Santo de Deus? A igreja cheia do Espírito Santo de Deus persevera. Olha só como isso aqui é um valor, é uma chave, é um pilar determinante. Uma igreja cheia de Espírito Santo de Deus não é uma igreja cheia de firula, não é uma igreja necessariamente barulhenta, não é necessariamente uma igreja que tem novas técnicas de persuasão, não necessariamente. Nós vemos aqui o que imediatamente a igreja faz, olha só. Uma igreja que recebe o Espírito Santo de Deus, e o texto vai dizer, e perseveraram. Então aqui a chave é o quê? O que nós fazemos com o Espírito Santo de Deus que desce sobre nós enquanto igreja? Nós devemos perseverar, e eu vou mais longe, perseverar em quê? É isso que eu vou falar aqui hoje. Olha só, o que o texto vai dizer? Os que aceitaram a mensagem, versículo 41, foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas. Versículo 42. E perseveraram. Perseveraram em quê? Em 4 coisas fundamentais. E é aqui que eu quero falar nessa manhã, nesse dia, e que você possa nos acompanhar. 4 coisas que foram fundamentais, onde a igreja deveria perseverar. E está aqui no versículo 42.
E perseveraram na, primeiro, doutrina dos apóstolos. Segundo, na comunhão. Terceiro, no partir do pão. Quarto, nas orações. O que isso quer dizer? Vamos para o primeiro. Na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina dos apóstolos? Interessante aqui que o texto não fala perseveraram na doutrina da igreja, perseveraram na doutrina de Cristo, perseveraram na doutrina do Espírito Santo. Não! Perseveraram na doutrina dos apóstolos. Aqui eu vejo claramente uma intenção de que uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja organizacional. Hoje há um fenômeno de desconstruir a igreja quanto organização. Ah, nós somos a igreja, cada um pro seu cada um, eu vou para a igreja se eu quiser. Não. A doutrina dos apóstolos pressupõe uma hierarquia e uma organização. Isso é tão sério que você vai ver quando Jesus revela a João no Apocalipse. E ali a exortação, quando Deus quer falar com a igreja, ele não fala com a igreja. Ele fala com o anjo da igreja. Ele fala com o representante da igreja. Há ali uma autoridade, há uma hierarquia a ser observada. Por isso nós que tememos a Deus, que lideramos a igreja, nós receberemos do Senhor uma grande... no momento do juízo, seremos julgados com um grandíssimo rigor. O Senhor vai cobrar de mim, enquanto pastor de uma igreja, falar assim: o que você fez com aquela igreja que eu te dei? O que você fez com aquela igreja que eu te dei para organizar, com aqueles irmãos, para você cuidar, para você ensinar, para você orientar? Por isso eu te digo, homens de Deus, líderes, você tem que estudar a palavra. Não é só experiência, não, tem que estudar, tem que conhecer, para que você não seja porta-voz de uma heresia, de uma mentira. E aí o que o texto aqui está dizendo? Perseveraram na doutrina dos apóstolos. É a doutrina genuína, é a doutrina original, que não se deixa levar por ventos de doutrinas. É a palavra pela palavra. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, persevere na doutrina dos apóstolos. Não se deixe levar por ventos de doutrina. Não se deixe levar por livros bacanas que você leu. Livrinho da moda, corrente da moda, teologia da moda. Para com isso. Seja fiel à doutrina primitiva dos apóstolos, dos primeiros, da palavra genuína de Deus. Agora, entendendo que é uma organização. Você precisa fazer parte de um corpo, de uma organização eclesiástica, de uma igreja, debaixo de uma liderança. Isso aqui diz: uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma organização que tem um líder e que prega a palavra pura, genuína, irrepreensível, a palavra de Deus. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, não é uma igreja da modinha, preocupada em crescer a qualquer jeito. Ah, porque a igreja tal está copiando um modelo ali, vou copiar aqui também. Lá está crescendo, aqui vai crescer também, porque a meta é apenas o crescimento pelo crescimento. E a Bíblia não fala isso. Não há essa orientação. Nós temos que pregar a palavra, fazer discípulos, mas discípulo, não é encher a igreja. Para que você quer isso? Qual o objetivo? É financeiro? Ou você quer realmente saquear o inferno? Depende. Então, que nós possamos ser fiéis, perseverantes na doutrina dos apóstolos. Entendeu? Negócio de desconstruir, não vou para a igreja não. Vá, escolha uma, se submeta a ela, uma igreja pura, genuína, que pregue a palavra, uma igreja bíblica, se submeta a ela e Deus vai te usar lá. Deus vai fazer coisa grande lá, como fez nessa igreja aqui. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É uma igreja que persevera na doutrina original. Segunda coisa, nós vemos aqui, perseveravam na comunhão. Olha aqui de novo, confirmando aquilo que eu disse anteriormente, de uma igreja num sentido pleno, ela só faz sentido quando ela é coletiva, está junto, faz parte de um corpo, de um organismo de interdependência. Isso é fundamental. Olha o que diz o versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Versículo 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Versículo 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo.
O que é perseverar na comunhão? Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. É uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, mas também que persevera na comunhão. É uma igreja que promove intencionalmente a unidade da igreja. Alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus jamais vai promover divisão dentro da igreja. Alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus jamais vai permitir fofoca dentro da igreja. Alguém que é cheio do Espírito Santo de Deus jamais vai estar falando mal de um irmão dentro da sua igreja. Porque se você faz isso, você não é cheio do Espírito Santo de Deus. Porque uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que promove a unidade dos seus irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus que desenvolve seus dons e talentos um pelo outro. Uma igreja que que edificam-se uns aos outros, numa compreensão de interdependência total. Quando você vai ver que Deus derrama o seu Espírito Santo sobre a igreja, há uma multiplicidade, como se fossem ferramentas diferentes. A igreja é como se fosse uma caixa de ferramentas. Tem martelo para martelar, tem chave de fenda para apertar ou afrouxar, tem alicate que é para cortar. Ferramentas, cada uma com a sua virtude, com a sua capacidade, com a sua função específica. Então isso é a igreja, ferramentas diversas. Agora imagina, no dia que você falta, deixa de ir, está faltando uma ferramenta. Aí naquele culto, Deus está precisando de uma ferramenta, que é a tua, você não está. A igreja fica capenga, a igreja fica fragilizada. Então uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que entende que precisa estar junto, que precisa estar em comunhão, que precisa estar em fraternidade, em unidade. Olha o Salmo 133. Quando fala com bom, consove que os irmãos vivam em união. E aí o final, é ali que Deus está, se faz presente. E Ele ordena a bênção. Então só tem presença de Deus, só tem bênção se tiver unidade e comunhão. Para com esse negócio de ser crente em casa. Ah, não, fico em casa, daqui de casa tá bom, aqui em casa. Que casa o quê, rapaz? Vai pra igreja, vai servir em algum lugar, vai fazer parte de um corpo desligado, um membro desligado do corpo. É uma aberração. Imagina você tá andando no parque, dando uma caminhada, você vê ali um braço. Você vai sair gritando, correndo. Primeiro, ele vai estar podre, vai estar fedendo, vai perder a sua função, não vai ter vida. E é feio. Agora, um braço no corpo é benção. O braço eu gesticulo, eu seguro, eu aceno, me sustento. O braço ligado ao corpo é bênção. Você só faz sentido no seu propósito se você estiver conectado ao corpo. Então sirva, faça parte de uma comunidade, esteja em comunhão, porque uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que persevera em comunhão. Pense nisso. Hoje, então, na internet, há uma corrente para desconstruir a igreja. Porque sabe, o inimigo sabe que se é uma casa dividida, não prospera. Se a igreja estiver dividida, fragmentada, não vai ser forte. A igreja forte é a igreja que persevera na comunhão. E assim era a igreja primitiva. Terceira coisa, eles perseveravam no partir do pão. E aqui, interessante, não necessariamente traz a conotação do partir do pão de Santa Ceia, porque a Santa Ceia traz a conotação do tópico anterior, de comunhão. O corpo de Cristo, estamos ali celebrando a comunhão, isso é a Santa Ceia, como nós entendemos. Mas aqui o partir do pão, o texto vai dizer no versículo 46, que eles partiam o pão em suas casas. E diz o seguinte, porque partiam o pão em suas casas, eles tinham a simpatia do povo. O que é partir o pão em suas casas? É ser generoso em casa. Aquilo que você recebe, você compartilhar em casa com seus vizinhos. Você fazer o bem para o pobre. Você compartilhar o pão, ele não necessariamente é o pão comida, mas sim alimento. Mas também remédio. Pagar a conta de algum necessitado. É você se importar com a dor do outro. Ter empatia, compaixão, solidariedade. Eu conheço irmãos crentes que na igreja são maravilha, mas são péssimos vizinhos, péssimos funcionários, são péssimos patrões, são pessoas insuportáveis no seu ambiente de convívio, na sua casa. É um péssimo filho, é um péssimo pai, é uma péssima esposa. E aí?
O que o texto está dizendo aqui? Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, é cheio do Espírito Santo de Deus, não só na igreja, é também na sua casa. Seja bênção em casa, seja bênção para a comunidade em redor. A igreja precisa ser relevante socialmente também. Não é só pregar o evangelho não é só falar que Jesus ama não, é amar também. É dar o pão, ação social, cesta básica, acolhendo o pobre, acolhendo a viúva, dando remédio para quem não tem. Essa é a função da igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é a igreja que parte o pão em casa. Vai além das quatro paredes. Como é você na sua casa? Como é que você é visto pelos seus vizinhos? Como você é visto pelos seus colegas de trabalho? Como olham para você? E aqui o texto vai dizer, porque eles eram assim. O texto diz aqui a consequência. Porque eles eram assim. Eles tinham a empatia e a simpatia dos demais. 46, 47. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias. Meu irmão, tu é mala no vizinho, tu é mala na vizinhança, tu é mala no trabalho, tu é chato em qualquer lugar que você tá. Aí tu chega pro teu colega de trabalho e fala assim, poxa, vamos lá na minha igreja fazer uma visita? Tu acha que teu colega vai querer ir? Ele vai falar assim, eu na tua igreja vou nada. Eu nem a pau vou não. Eu passo longe. Por quê? Porque essa é a impressão do evangelho que você leva. Agora, se você é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa do bem, que faz o bem, que parte o pão em qualquer lugar que você está, que você partilha aquilo que você tem, aconselhamento, palavras de edificação, palavras de encorajamento, alimento, remédio, ajudando o necessitado, não só necessidade material, mas também necessidade emocional. Você é aquele provedor, está sempre com um abraço, com uma palavra amiga, ali sempre uma palavra gentil, meu irmão. Você ganhou o povo. Quando você chama assim, vamos para a igreja, claro que ele vai, claro que ela vai. O problema é que muitas vezes você leva um evangelho, carrega consigo, você é um garoto propaganda do reino, ou um péssimo garoto propaganda do reino. As pessoas querem ou não querem ir atraídas ao reino, porque você tem feito um bom trabalho ou não, depende muito da sua reputação. Então, partir o pão em casa, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, é aquela que é relevante na sua comunidade, que vai além das questões espirituais, que se importa com o necessitado, fazendo a diferença além do ambiente da igreja. E quarto, perseveraram nas orações. O que isso quer dizer? Perseverar nas orações é uma busca incessante pela intimidade, conexão com Deus, comunhão com Deus. Não é você passar o dia inteiro orando de joelho não, porque você vai parecer doido. Você tem que trabalhar, você tem que se relacionar, você tem que comer, você tem que tomar banho. Ficar orando sem cessar, como diz Paulo aos Tessalonicenses, não é ficar igual um doido, um eremita, não, no asilo ou no monte, não. Está dizendo o seguinte, eu não abro mão da comunhão. Eu faço da minha comunhão com Deus como se fosse o meu ar. Assim como eu respiro, eu estou em comunhão com Deus. Eu estou falando com Deus. Eu estou vivendo com Deus o tempo todo e ligado intimamente com Deus. E perseverar nas orações significa o seguinte, porque quando eu estou conectado com Deus, quando eu estou ligado em Deus, quando eu falo com Deus e eu estou o tempo todo em Deus, e quando a provação vem, eu me lembro que eu estou com Ele. Quando a tentação vem, eu me lembro que eu estou com Ele. Eu me sinto mais forte, eu me sinto preparado para lidar com as adversidades da vida, com as tentações, com as provações, com as dificuldades, porque eu estou sempre nele e Ele está sempre em mim. Perseverar nas orações significa, eu não sou crente só domingo, ou não ligo o botão crente quando eu estou na igreja. Eu estou na igreja, eu estou ligado com o Senhor, eu estou ligado no céu, porque Ele disse, lá para a igreja de Apocalipse, Ele está dizendo que a porta que Ele abre ninguém fecha. E que porta é essa? Ali era um contexto de perseguição, onde muitos estavam fechando as igrejas. Jesus está falando, pode fechar a porta física da igreja, mas a porta do céu vai estar sempre aberta. Quando você dobrar o teu joelho, eu vou sempre te ouvir. Entra no teu quarto e me chama, a porta vai estar sempre aberta. Jesus está falando, fala comigo. Vive em comunhão comigo. Porque nós saberemos que Ele disse, Ele prometeu, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então aproveite, perseverar em oração, estar sempre buscando em comunhão, intimidade com Deus, 24 horas por dia, como um Wi-Fi no celular. Você está sempre ligado, sempre conectado. E enfim, você será forte, preparado para lidar com as circunstâncias da vida, porque uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que persevera nas orações. Consequência disso, aí a Bíblia vai dizer, aí sim, a consequência, a atitude da igreja é perseverar na busca pelo ensino correto,
Viver como uma organização debaixo de uma autoridade, que preza pela comunhão e pela unidade, que persevera no partir do pão, é uma igreja que é solidária, que ama o próximo e que se importa com as pessoas em redor. Persevera na oração, sempre em comunhão, temendo a Deus. Então, se você faz isso, é uma prova de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E aí, Deus completa a obra. O que acontece? A Bíblia vai dizer aqui, versículo 43, sinais e maravilhas. Versículo 44 e 45, um desapego total às coisas materiais. Ter ou não ter, não faz diferença. A Bíblia vai dizer que esses irmãos vendiam tudo que tinham e iam para um fundo comum, recursos comuns. Porque ter ou não ter não faz diferença. Então, meu irmão, não se abala com as circunstâncias econômicas, financeiras, porque está noutra, sua mente está no céu. Olha só, cheio do Espírito Santo de Deus, tem prazer em se reunir, versículos 46 e 47, alegria, louvor, boa reputação na comunidade, e o 47, resultado natural. A igreja cresce, sabe por quê? Porque você será um autêntico representante de Cristo, levando alívio, paz e alimento aos necessitados. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe como igreja, em nome de Jesus. Amém! E você que está nos acompanhando no YouTube agora aí, ó, você pode compartilhar essa mensagem com outras pessoas, curtir, você pode aí comentar e vai ser bênção ter você com a gente. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe a sua vida sempre. Deus te abençoe!